1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orar sem cessar significa orar com persistência e constância. Quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar, isso não significa que devemos estar sempre sussurrando orações repetidamente. Em Mateus 6:7. Na verdade, a expressão orar sem cessar simplesmente ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. Não devemos permitir que nossa atitude e disposição para a oração sejam vacilantes. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos crentes de Tessalônica a exortação, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Ele fez isso na parte final de sua carta, onde ele fala da volta do Senhor Jesus, na necessidade da vigilância e sobriedade e da vida congregacional dos crentes. 1 Tessalonicenses 5:1-22. Especificamente sobre a última sessão, a vida congregacional, o apóstolo não apenas mostra qual deve ser a atitude dos cristãos para com os outros, mas também qual deve ser a atitude interior de cada cristão e como ela deve expressar o seu relacionamento com Deus. Por isso, ele escreve: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco. 1 Tessalonicenses 5:16-18. Regozijai sempre, orar sem cessar e dai graça em tudo. É interessante a forma como Paulo constrói sua exortação. Primeiro, ele diz que o crente deve ser sempre alegre. A verdadeira alegria é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Então, a alegria genuína, ela só é desenvolvida quando o Espírito Santo é quem controla nossas vidas. Por isso, esse tipo de alegria do Senhor é capaz de não esmorecer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Filipenses 2:17-18, 3:1, 4:4, 10. Isso explica também porque logo após a frase regozijai-vos sempre, vem imediatamente a ordem, orai sem cessar. Somente aqueles que se achegam a Deus através da oração incessante realmente podem estar sempre alegres. Explica a conexão entre se alegrar sempre e orar sem cessar, dizendo que não deve haver declínio da regularidade do hábito de agarrar-se a Deus em meio a todas as circunstâncias da vida. Então, aquele que está sempre alegre e orando sem cessar, naturalmente irá dar graças em tudo. Tudo é tudo, nada menos que isto. Esse tudo inclui não apenas o conforto, o prazer, o bem-estar, a abundância, mas também inclui a aflição, a tribulação, a perseguição, a angústia, etc. Isso indica que quando estamos sempre alegres no Senhor e voltados a Ele, orando sem cessar, não temos dificuldades em reconhecer sua providência em cada parte de nossa vida, em cada segundo de nossa existência. O crente que vive sempre alegre e ora sem cessar dá graças ao Senhor por tudo, pois sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Por que orar sem cessar? Há realmente muitas razões que explicam por que o crente deve obedecer à diretiva orar sem cessar. Aqui iremos citar apenas alguns motivos básicos que justificam a necessidade de uma vida de oração incessante de acordo com os princípios bíblicos. Orai sem cessar porque esta é uma ordem de Deus.
Orar sem cessar é ter consciência de que nossa dependência é de Deus. Orar sem cessar é viver a plenitude do Espírito. Orar sem cessar é indispensável na realidade que vivemos. Orar sem cessar traz conforto. Aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra. Vai no pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente. Deus quer de nós. Vamos orar pela obra de Deus, o propósito que Ele quer cumprir em nossas vidas. E vamos orar pela claridade, o discernimento, né? Nesse primeiro coisa. Entendeu? Não fica por nossas vidas, sabedoria, discernimento, qualidade.
A outra fica pelo propósito de Deus em nossas vidas, das 3. E a outra fica com a obra de Deus, é o propósito, né? A obra, né? A obediência, a comunhão e o crescimento espiritual, certo? Eu vou ficar... Eu fico com nossas vidas. Sim. Sabedoria, discernimento, claridade. Obediência, comunhão, crescimento espiritual. E eu fico pelo propósito de Deus. Agora fica assim. Aqui, bem.